Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista agendou para a discussão de hoje um conjunto de alterações à lei que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas profissionais e, segundo podemos perceber, o Partido Socialista pretende, com a sua proposta, reforçar a presença do interesse público, a autonomia e independência da regulação e a promoção de acesso a atividades profissionais. Sucede que no universo das propostas que são apresentadas, há algumas que os verdes em tese acolhem e acompanham como tese, outras nem tanto porque precisam de ser afinadas eventualmente em sede de especialidade e ainda outras que não acompanhamos de todo. De facto, e tal como os proponentes, nós também consideramos que a inestimável missão da regulação e representação oficial de alguns setores da atividade deve, em nome do interesse público, ser reforçado, um reforço que passa não só por introduzir mecanismos que possam garantir uma maior independência e isenção da função regulatória, mas também para colocar um fim em restrições que não encontram suporte ou fundamento do ponto de vista do interesse público e, neste contexto, concordamos com a necessidade de reforçar as competências regulatórias do órgão de supervisão das associações profissionais, tendo em vista uma maior garantia de independência e de isenção. Relativamente à proposta para remover algumas restrições no acesso às profissões reguladas e que, do ponto de vista do interesse público, possam ser injustificadas, nós consideramos que é de facto necessário estabelecer limites, de forma aliás muito clara, relativamente aos estágios profissionais ou até cursos de formação e exames e, sobretudo, que os estágios promovidos pelas associações públicas profissionais tenham prazos de duração razoáveis e não incidam sobre matérias que já tenham sido objeto de avaliação pelas instituições de ensino superior. Consideramos, portanto, que é imperioso abrir as profissões reguladas aos mais jovens e é necessário acabar com algumas restrições que lhes são impostas no acesso a essas mesmas profissões, mas que, atento ao interesse público, elas se mostram absolutamente desproporcionadas e injustificadas. Ora, se do ponto de vista do interesse público, que é esse que deve ter relevância, essas restrições de acesso às profissões reguladas não encontram suporte ou fundamento, então essas restrições são desprovidas de sentido e, por isso, devem ser removidas. Por outro lado, também nos parece correto que as taxas cobradas durante o estágio profissional ou o período de formação obedeçam a critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade e consideramos de inteira justiça que os estágios profissionais possam ser remunerados nos termos a definir nos estatutos das respectivas associações públicas profissionais. Na verdade, não é certamente necessário fazer grandes contas para se perceber a dimensão da injustiça que representa para os jovens que pretendem entrar no mercado de trabalho e depois de uma licenciatura e dos custos que essa licenciatura envolve, se verem ainda obrigados a suportar a inscrição e as custas do estágio, os transportes e a alimentação e não sejam remunerados durante o estágio. São, de facto, muito elevados os custos de quem tem de pagar para trabalhar ou para aceder à sua profissão. Quanto à não elegibilidade para os órgãos das associações públicas profissionais que tenham desempenhado cargos em órgãos de sindicatos nos últimos 4 anos, nós temos dúvidas sobre a pertinência e a oportunidade desta medida e, portanto, esta matéria também devia ser objeto de profundo debate na especialidade. E o mesmo se diga relativamente ao provedor dos destinatários dos serviços, não tanto pela sua consagração obrigatória, mas sim pela forma da sua designação ou da sua eleição. Mas, senhores deputados, nem tudo são rosas nesta proposta e para os verdes há uma matéria da maior importância na qual não nos revemos nem conseguimos identificar qualquer vantagem para dignificar as ordens e muito menos para reforçar o interesse público. Referimos-nos à proposta que é a constituição e funcionamento das sociedades profissionais multidisciplinares. De facto, como muito bem refere aliás a este propósito, o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, e passo a citar, a admissibilidade da constituição de sociedades multidisciplinares no contexto específico do exercício da advocacia determinará, sem qualquer dúvida, a perda de capacidade de controlar o cumprimento dos deveres deontológicos a que todos os advogados estão sujeitos no exercício da sua profissão. E também por isso que, para os verdes, esta matéria é uma das matérias mais importantes neste conjunto de propostas que nos são apresentadas pelo Partido Socialista. Ainda assim, e face à disponibilidade já manifestada pelo Partido Socialista para acolher contributos e sugestões no âmbito da discussão na especialidade, os verdes não vão votar contra a proposta, mas sublinham que estamos diante de uma proposta que vai certamente exigir muito trabalho, muitas audições e muitos ajustes em sede de especialidade.
Por fim, para fazer uma referência às restantes propostas que sobre a matéria também estão em discussão, dizer que os verdes irão acompanhar aquelas e só aquelas que, a nosso ver, possam trazer contributos para dignificar as ordens profissionais e, por outro lado, que reforcem também a presença do interesse público. Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda o Sr. Deputado José Soeiro, por favor.